Soberano Deus, eterno Pai, Deus justo e fiel, todo-poderoso Criador. Muito obrigado, Senhor amado, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, cumprindo o Teu ID. Deus maravilhoso, Deus fiel, ser conosco, Pai Santo, nos dá sabedoria, nos conduza nesta noite, Senhor. Que tudo aqui seja unicamente para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Deus maravilhoso, Deus fiel, eu te peço em favor de cada ouvinte, de cada telespectador, te peço em favor de cada sócio e patrocinador deste programa, ó Pai. Deus maravilhoso, Deus fiel, ser conosco, Pai Santo, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para vivermos juntos belos e maravilhosos momentos de paz. Lembrando, né, que estamos aqui hoje na quarta-feira em virtude de uma troca de horário que nós fizemos aqui, mas a troca de dia, né, que a gente fez aqui juntamente com o nosso querido irmão Francinaldo. Ele precisava ausentar-se hoje e a viagem foi muito cansativa na segunda-feira. Na verdade, a gente viajou no domingo, né, para a consagração ali na cidade de João Pessoa. Mas nós chegamos aqui já na segunda-feira pela manhã e já tive que ingressar no meu trabalho, teve as atividades letivas também da universidade e nós achamos por bem efetuar essa troca de horário e graças a Deus deu tudo certo. E hoje nós estamos aqui para darmos prosseguimento a este programa, abraçando você que já está sintonizado conosco, você que já está sintonizado pelo rádio, você que já está sintonizado pela nossa live no Facebook. Nós temos o maior carinho e a maior alegria em saber que você está conosco. Já que o Moadão já mandou aqui o amém, para saber que ele está na audiência. Deus abençoe sua vida, irmão Adão, a vida de toda a sua família. Irmão Adão é um amigo, um irmão que nós temos em Cristo. Trabalhamos com ele ali quando nós estávamos congregando na congregação que está situada ali no bairro do José Maris. Um irmão que realmente nós o amamos em Cristo Jesus. E para nos dar um apoio técnico está conosco nosso querido irmão Denis Silva Campos, o homem da voz maravilhosa, né? Um dia a gente chega lá na voz desse jovem rapaz aqui, desse jovem locutor, para a glória de Deus. Meus amados irmãos, como já foi mencionado aqui, segunda-feira estivemos ali no domingo, melhor dizendo, estivemos ali na cidade de João Pessoa, onde pela misericórdia do eterno Deus, onde estava tendo o encerramento, né, do centenário da Assembleia de Deus ali, e houve as consagrações. Nós estivemos ali pela misericórdia de Deus sendo consagrados, fomos separados e consequentemente consagrados ao diaconato da igreja. Não porque merecemos, não porque somos dignos ou bonzinhos, mas porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. E algo que muito me chamou a atenção na ministração do pastor presidente, eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês, que eu tenho certeza, vou tomar como base para aplicação na minha vida e também no meu ministério. E eu sei que não só a mim, mas quem puder também visualizar esse texto aí onde você estiver, eu tenho certeza que também irá mudar o seu modo de ver, não somente a sua vida em si, mas para você que exerce um ministério na casa de Deus, para você que exerce algum tipo de trabalho na obra de Deus, foi realmente algo que me impactou de uma maneira positiva. Nós olharmos que na verdade não é por méritos próprios, né? Sempre é a misericórdia de Deus na nossa vida. E ele fez uso, né, de um texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 12, que diz assim: e dou graças a Deus, melhor dizendo, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aí o que nos chama a atenção é o que o nosso pastor presidente disse. Imagina aí o apóstolo Paulo dizer que foi o Senhor que teve ele por fiel. Não era ele que estava sendo fiel, não era por nenhum mérito dele. Foi o Senhor que teve ele por fiel e confiou a ele o ministério. E realmente nós temos que olhar para o nosso ministério dessa maneira, que não é por méritos próprios, que não é por aquilo que nós fazemos, mas na verdade são as misericórdias de Deus sobre a nossa vida.
Todos nós estávamos condenados e fadados ao inferno, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou e hoje nós estamos aqui assentados em lugares de príncipes. Abraçar também a nossa querida irmã Francisca Mota, ali do bairro da Vila Mariana, está na audiência. Deus abençoe sua vida, irmã Francisca, sempre está conosco, é uma alegria imensa saber que a senhora está conosco. Também o presbítero Alexandre, também está sempre na audiência, presbítero Alexandre. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E ele também está nos parabenizando. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida mais e mais, juntamente com sua esposa, sua família. Nossa querida irmã Marina, também Vitorino, sempre na audiência do programa. Deus abençoe também a vida da senhora. Vamos ouvir o primeiro louvor desta noite. Eu gostaria de oferecer para todos vocês aí que já estão sintonizados no programa Momento de Paz. Você que está sintonizado pelo rádio, você que está sintonizado pela internet através do nosso Facebook, na voz do pastor Lucas, o pintor do mundo. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel da dor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito. Já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. João, capítulo 12, versículo 48. Graças a Deus, amados irmãos, por este louvor. Vamos ao momento da leitura da palavra de Deus nesta noite. Desde já gostaria de convidar você que estiver um exemplar da Bíblia Sagrada em sua casa, quiser acompanhar juntamente conosco a leitura, é sempre um prazer. É sempre bom, né? Você estar manejando a palavra de Deus. Abraço ao meu querido irmão Ernesto, também está na audiência da Igreja Batista.
Deus abençoe sua vida, meu irmão. Também meu querido irmão Anchieta, ali em Marinaldo Lanches, que está sempre na audiência. Nosso querido irmão Denis Silva Campos está com a oportunidade para fazer a leitura oficial desta noite, em nome de Jesus. Gostaria de desejar a paz do Senhor aos irmãos que estão com a gente na noite hoje, né, pelo Facebook, pela frequência de 105.9, pela internet também, pelo site da emissora, inclusive. Desejar aqui a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham. A palavra de hoje, o texto se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, vai dos versos 5 ao 14 e também o verso 22. O texto diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas orações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos orar agradecendo ao Eterno pela porção lida da sua palavra. Soberano Deus, Eterno Pai, Deus justo e fiel, muito obrigado, Senhor amado, por esta palavra. Deus soberano e fiel, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, ó Pai. Deus nos conduz na ministração desta noite, Senhor amado. Que esta palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Deus maravilhoso, Deus fiel, continua conosco, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. Na voz de Luma Eupídio, que amor é esse?
Disse-lhe Jesus: Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Graças a Deus, amados irmãos, por mais este louvor. Gostaria de mandar um abraço aqui para alguns irmãos em respeito aos nossos ouvintes. E logo em seguida nós já estaremos no momento da ministração da Palavra de Deus. Alguns irmãos estão nos assistindo aqui, nosso querido irmão Manuel Batista, Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido irmão Alexandre Jefferson, também o meu querido Helenildo Mariano, ele frequenta a Assembleia de Deus Paraíba, ele juntamente com toda a sua família está nos assistindo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que já estão sintonizados no programa Momento de Paz. Vamos ao momento da Palavra de Deus. Chegou o momento todo especial para nós ouvirmos a Palavra de Deus. Momento para meditar sobre a santa palavra que vida dá. Palavra digna de toda a aceitação. Mostrar o amor sem par. Não nos deixa confundir, mas se revela. Graças a Deus, amados irmãos, por todos os louvores. Agora chegou o momento de nós meditarmos na Palavra de Deus. O texto que será o texto base da ministração desta noite, como já foi lido pelo nosso querido irmão Denis, você que não estava sintonizado, está situado no livro do Gênesis, o capítulo é o de número 6, os versículos lidos foram do 5 ao 14 e o versículo de número 22. Meus amados irmãos, o livro do Gênesis, e caros ouvintes também, é o livro que relata o princípio de tudo. É o livro que relata a criação, o modo como um Deus todo-poderoso agora resolve criar um ser para lhe servir e para lhe adorar. Não por obrigatoriedade, mas por amor. Adorar a Deus como um ato de amor, é isso que Deus deseja, é isso que Deus espera dos seres humanos. E Deus agora cria tudo perfeito. Deus agora coloca o ser humano em um lugar perfeito, coloca o ser humano em um jardim, sem nenhum tipo de imperfeição. Tudo era bom. Deus construía cada coisa ao seu dia e ao término deste dia, o relato sagrado dizia: viu Deus que era bom. Deus olha para o homem sozinho e diz: olha, não é bom. Interessante isso, Denis. Deus olha para o homem sozinho e diz: não é bom que o homem esteja só. Mas depois que Deus faz o homem, depois que Deus faz a mulher, está ali o casal no jardim e diz: e viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus fez foi bom, mas quando Deus coloca o homem, ele diz que não era bom, mas Deus agora cria a mulher e diz que era muito bom. O homem, ele foi criado, projetado para viver em sociedade. Não é bom em hipótese alguma que o homem ou que a mulher esteja só. É necessário um convívio social para que o ser humano possa desenvolver o melhor de si. Para que o ser humano venha dar o seu melhor aqui na sua existência terrena, é necessário, é inevitável, vamos dizer assim, é inevitável que exista a sociedade. Para que o ser humano venha desenvolver o melhor que Deus deu para ele, é necessário que exista o convívio social. Só que, meus amados irmãos, apesar de Deus criar tudo perfeito, tudo em perfeita ordem e harmonia, o homem, quando me refiro ao homem, é o gênero humano, ele agora se distancia de Deus por causa da desobediência.
Deus havia apenas dado uma diretriz a ser seguida, uma única regra, e esse ser humano agora transgride a regra divina. E após isso, amados irmãos, entra no coração do homem algo chamado de maldade. O coração do homem, o gênero humano, a maldade dos homens, chegou até as narinas de Deus. A ponto de Deus olhar para os primeiros homens da terra e agora pensar em destruí-los. Quando nós vamos para o texto oficial desta noite, no livro do Gênesis, no capítulo 6, e no versículo 5 em diante, nós observamos isso. O texto sagrado diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não existia nenhum pensamento de bondade, isso é o próprio Deus falando. Deus olhava as intenções do coração do homem e era somente mal continuamente. A ponto de Deus arrepender-se de ter criado o homem, no versículo 6, Moisés que faz essa narrativa. É óbvio que sabemos que o Deus a quem nós servimos é presciente e onisciente. Ele é onisciente porque ele sabe de tudo, ele é presciente porque ele sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Deus não foi pego de surpresa com esta maldade que surgiu na humanidade. Isso é uma expressão que Moisés usa para que nós possamos compreender com a nossa mente humana o que foi que Deus sentiu. Não é arrependimento como nós sentimos, porque Deus já sabia que isso iria acontecer. Mas vamos usar a expressão utilizada por Moisés. Deus arrependeu-se de ter criado o homem. E as pessoas agora podem pensar, mas o homem foi criado e projetado por Deus, agora como esse homem desenvolve a maldade dentro de si? A maldade é consequência do afastamento de Deus. A maldade jamais foi criada por Deus. A maldade não foi criada por Deus. Quando nós vamos voltar, ainda antes da criação do mundo, ainda antes da criação do ser humano, quando nós observamos o primeiro ser que desenvolveu a maldade dentro de si, o primeiro ser agora que criou em si próprio um desejo negativo, o anjo, o querubim ungido, também chamado de Lúcifer, que significa portador de luz. Não existe nada que as pessoas às vezes têm um temor de proferir esse nome, mas o significado é algo belo. É aquele que tem a luz em si, é o portador de luz. Lúcifer foi criado perfeito. Deus não criou ele com a maldade dentro de si. Ele desenvolveu esse sentimento dentro dele mesmo, quando a ganância chegou ao seu coração. O desejo de tornar-se igual a Deus, agora desenvolveu naquele ser outrora perfeito. Agora é transformado, aquilo perfeito que Deus havia feito, o portador de luz, agora transforma-se em Satanás por causa de um desejo, por causa de um sentimento que ele mesmo desenvolveu dentro de si. Deus não criou o diabo, mas Lúcifer dentro de si transformou-se em diabo, em Satanás. E nós precisamos ter esta compreensão. E o interessante é que Lúcifer deveria ter sido o último anjo a pensar nisso. Porque ele é o único que Deus agora faz elogios para com ele. Ele era não simplesmente um querubim normal como os demais, mas o relato de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14. Vamos ver se eu vou acompanhar aqui. Ezequiel 28, a partir do versículo 14. Vamos ver o que Deus fala a respeito dele. Olha, tu eras querubim ungido para proteger.
Ele era uma classe acima dos anjos que já haviam sido criados. Ele era já em um nível mais elevado do que os demais. Acima dele estava somente Deus, mas ele queria mais. E continua o texto: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no santo monte de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia que foste criado. Observe que ele foi criado perfeito. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia que foste criado. Vírgula. Até que se achou iniquidade em ti. Mas você pode pensar, não, irmão, mas isso aí está se referindo ao rei de Tiro. Sim, está se referindo ao rei de Tiro. Mas quando nós vamos buscar uma interpretação, nós podemos assim compreender que este também faz uma alusão ao querubim que caiu. Nós também percebemos que isso faz uma alusão à queda de Lúcifer. Não podemos ignorar que o texto fala sim do rei de Tiro, mas nós precisamos também compreender que fala muito mais do que isso. Não podemos ignorar esse tipo de interpretação desse texto também, porque é nessa interpretação que os nossos pais na fé criam. E meus amados irmãos, a maldade do coração do homem era somente mar continuamente. O ser humano agora se encontrava em uma situação extremamente complicada diante de Deus, porque quando Deus olhava do céu, ele via somente maldade e violência no coração dos homens. Deus olha para aquilo que ele havia criado perfeito e observa que estava se corrompendo a cada dia mais. E Deus agora decide destruir a raça humana. Mas dentre esses que estavam na terra, existia um homem que andava com Deus. Versículo de número 9 do capítulo 6, lido pelo nosso querido irmão Denis. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Apesar de toda a corrupção do gênero humano, apesar do contexto na qual Noé vivia, ele preservava uma vida de compromisso e de retidão para com Deus, a ponto do escritor dizer que Noé andava com Deus. E Deus agora decide destruir todo o gênero humano, mas por causa da fidelidade daquele homem, ele agora tira aquele homem com toda a sua família e diz a ele que construa uma arca para que ele viesse ali sobreviver, ele juntamente com toda a sua família e alguns animais. E foram todos colocados naquela arca em formato quadrado. Interessante quando a gente vê nos desenhos animados, nas ilustrações que as pessoas fazem, eles desenham como se fosse um barco, como se fosse um navio, um negócio desse tipo, né? Mas quando você vai olhar a estrutura que é descrita no livro do Gênesis, aqui no capítulo 6 mesmo, né, Denis? No capítulo 6. Quando você vai ler lá, você vai observar que a arca ela era quadrada. Era tipo uma caixa, era como se fosse uma caixa. Quando você vai observar as dimensões dela, era como se fosse uma caixa. Com três compartimentos. E lá estavam Noé, toda a sua família e alguns animais. E por causa da justiça daquele homem, eles se salvaram. Mas eu queria fazer um paralelo dessa história de Noé agora com os momentos que nós estamos vivendo hoje. Com os dias que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo em uma sociedade tal como era as do tempo de Noé. E por que não classificar ainda como pior do que aquela que Noé vivia? As coisas se desenvolveram mais. E as pessoas estão cada vez piores. Crimes era algo difícil de se ouvir falar há muito tempo atrás.
mas hoje tornou-se algo rotineiro. Não existe mais lugares tranquilos onde você possa dizer que aqui não tem perigo de acontecer nada. Sempre nós estamos com medo de alguma coisa acontecer, porque a maldade do coração do homem está se multiplicando. A maldade do ser humano tem se multiplicado a cada dia. E a cada dia mais começam a surgir homens que são amantes de si mesmos. Homens presunçosos. Para você que não sabe, presunçoso é aquela pessoa que se acha sempre melhor do que os demais, se acha mais inteligente, se acha superior, considera-se superior aos outros. Pessoas presunçosas. A cada dia que passa, essas pessoas se multiplicam. Homens amantes do dinheiro, que tem mais apego às coisas materiais do que ao seu próximo. Homem que tem mais apego àquilo que é transitório, palpável e passageiro. E não se preocupa com o bem-estar emocional de seu próximo. Buscam mais e mais recursos. E quando observam, o fim de suas vidas chegam e eles não têm usufruído daquilo que conseguiram juntar. Homens sem o afeto natural. Deus criou o homem macho e fêmea os criou. Mas agora os homens e as mulheres agora deixam o seu afeto natural, o seu desejo natural. E agora começam a se inflamar, homem com homem e mulher com mulher. A completa falta de temor a Deus que estamos vivendo em nossos dias é algo que não é registrado na história por nenhuma outra sociedade. O modo como as pessoas tratam a divindade, não somente, vamos dizer assim, com desprezo, mas é com uma raiva, com um desejo de ofender, de destruir, de denegrir a imagem de Deus. Pessoas que lutam para serem respeitadas, mas quando na verdade o que elas fazem é desrespeitar os outros, desrespeitar a religião dos outros, desrespeitar as crenças dos demais. Pessoas que querem respeito para si, mas quando é para que essas pessoas venham colocar este respeito em prática, aí nós observamos que elas são incapazes de desrespeitarem as demais pessoas. Atacam religiões, mas não podem ser atacados por ninguém. Atacam aquilo que nós temos por sagrado, mas contra eles nós não podemos dizer nada. Mas na verdade, quando nós paramos e vamos observar quem contribui mais para a sociedade, uma igreja ou o movimento LGBT? Quem contribui mais para a harmonia da nossa vivência em sociedade? Por mais problemas que existam dentro das igrejas, elas contribuem de uma maneira infinitamente maior do que esses grupos, do que esses movimentos, que nada fazem a não ser afastar o homem de Deus. Não podemos nos omitir quanto a isso. Quem tira o homem das drogas não são esses movimentos, mas é a palavra de Deus. Quem tira pessoas do tráfico não são esses movimentos, mas é a palavra de Deus. Quem tira uma prostituta de uma esquina não são esses movimentos, mas é a palavra de Deus. E agora pega essas pessoas, transforma elas em cidadãos de bem, e não somente cidadãos de bem aqui, mas são homens e mulheres agora que irão influenciar mais pessoas para alcançarem o céu. Esta palavra reconstrói famílias, enquanto esses movimentos a destroem a cada dia. Esse movimento
agora tenta destruir a inocência das crianças enquanto a palavra de Deus os protege. Nós precisamos lutar por aquilo que nós acreditamos. Não podemos abrir mão da nossa fé em hipótese alguma, porque o dia do Senhor está próximo e só aquele que for limpo de mão, puro de coração, aquele que tiver um coração reto, puro, íntegro diante de Deus, é que irá alcançar a salvação. Jesus é a salvação para esta nação. Jesus é a salvação para o mundo. E a porta da arca ainda está aberta. A arca, simbolicamente falando, porque o próprio Deus disse que jamais destruiria novamente a terra com água. Mas a porta da salvação está aberta em nossos dias. A porta da salvação está aberta para você, meu amigo. Está aberto para você, minha amiga. Para você que me ouve de perto e de longe. A porta da salvação ainda está aberta. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos buscar ao Senhor enquanto ainda se pode achar e invocá-lo enquanto Ele ainda estiver perto de nós. Porque virá dias, meu amigo, quando a igreja for arrebatada desta terra, essa que é uma promessa eterna de Jesus, essa que é uma promessa eterna de Deus, que você acredite ou deixe de acreditar, que você zombe ou que você não zombe disso, não importa, irá acontecer. Mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia, o dia do Senhor se aproxima. E quando esse dia chegar, quando a grande tribulação estiver acontecendo na terra e nós estivermos desfrutando dos 7 anos da mesa de Deus, da mesa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, eu quero ver alguém ter coragem de abrir a boca durante a grande tribulação, diante de todo aquele sofrimento e dizer: Deus é bicha, Jesus é bicha sim, é travesti. Aí eu quero ver a pessoa abrir a boca para dizer uma coisa dessa. Quando estiver parecendo que está paz e tranquilidade, a Bíblia Sagrada diz que irá vir repentina destruição. Aí vai ser a mesma história do tempo de Noé. As pessoas irão bater na porta da arca. Mas Deus é tão sábio que Ele sabia que se Noé tivesse ali um modo de abrir a arca, Ele iria abrir para receber aquelas pessoas novamente. Mas o Deus a que nós servimos, Ele é um Deus justo e a sua justiça é reta. E a justiça dele sendo reta, nós teremos que prestar conta de tudo que fizemos aqui, seja bom ou seja mal. Deus sabia que não era humano, Ele poderia ali querer abrir a arca para receber aquelas pessoas. E Deus agora fecha a arca pelo lado de fora. Nós, enquanto servos de Deus, almejamos que você tenha o pleno conhecimento da salvação. O próprio Deus deseja que nenhum se perca. Mas se pela dureza do seu coração, você escolher agora andar distanciado de Deus, fazendo o que desagrada a Deus, quando o grande dia do Senhor chegar, você terá que prestar conta por tudo que você fez por intermédio do seu corpo. Você terá agora que comparecer ante o tribunal de Cristo. Irão comparecer todos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos não está dizendo altos e baixos, mas são pessoas que tinham um nível elevado na sociedade, homens que estavam em eminências, governantes, reis, ministros. Todos eles irão comparecer ante o tribunal de Cristo. Mas também irá comparecer ante o tribunal de Cristo aquele mendigo que estava jogado na rua. Aquele mendigo que não tem nem sequer uma casa para morar também irá comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque ainda que ele tenha sido um mendigo aqui, mas se ele escolheu fazer a vontade de Deus, quando chegar lá, ele irá andar em ruas de ouro e de cristal. É como a história da parábola, ou a história do rico e de Lázaro, que nós já fizemos uma mensagem, uma ministração sobre ela aqui. O mendigo não tinha nada. Os cães vinham lamber-lhe as chagas. Mas quando ele passou para a eternidade, ele encontrou o seio de Abraão lhe esperando.
O paraíso estava de portas abertas para recebê-lo. Mas enquanto aquele que usufruiu de seus bens materiais aqui, sem nenhum tipo de sentimento por aquele que estava sofrendo à sua porta, quando ele agora atravessa os portais da eternidade, o que ele esperava era apenas tormentos eternos. A porta da salvação ainda está aberta. O fim de toda a carne está próximo. Não mais por intermédio das águas do dilúvio, mas por intermédio da consumação dos séculos. O momento que já está preparado, já está tudo pronto. E os sinais nos mostram que Cristo já volta. Os sinais escatológicos estão aí. Estamos vivendo a última semana de Daniel, a última dispensação. Que no caso é a dispensação da graça, que é onde Jesus Cristo irá vir. Não a última, a penúltima. Estamos vivendo a penúltima dispensação. A dispensação na qual Jesus Cristo virá. Nós precisamos estar prontos. Precisamos estar vigilantes. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Pode soltar. Se você não sabe onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça, vamos pra casa, chama.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Graças a Deus, amados irmãos, por mais um programa. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. E eu fico muito feliz em saber que os irmãos estão na audiência. Abraçar meu querida irmã Vanderléia Cavalcante, ali da cidade de São José de Espinharas. Nosso querido irmão Elenildo, a gente já tinha falado nele aqui, mas ele citou aqui algo dele. Ele está nos assistindo ali da cidade de Teixeira. Ele da cidade de Teixeira, nosso irmão Vanderléia ali de São José de Espinharas. Nosso querido irmão Ernesto aqui de Patos, né? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que estiveram sintonizados conosco nesses momentos. E agora só nos resta agradecer a Deus pelo findar do ciclo desta semana aqui do programa Momento de Paz, né? Lembrando que o programa de Momento de Paz é até hoje, até a quarta-feira. Amanhã, nossa querida irmã Divina, irmão Haroldo. Amanhã e depois. Como é o nome do programa dele? Palavras de Fé e Esperança. Amanhã, nesse mesmo horário, você vai assistir o programa Palavras de Fé e Esperança. Nosso programa é segunda, terça e quarta-feira. Você é o nosso convidado todo especial para assistir nesses dias, e nos demais temos programas dos nossos demais irmãos, os demais dias e demais horários também. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor amado, por esta palavra que o Senhor me deste. Muito obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso. Eu te peço, ó Pai, que esta palavra vá e penetre os corações. Deus, que essa palavra, Senhor, vá de encontro a cada vida, Senhor, e que ela encontre guarida nos corações. Deus maravilhoso e fiel, é assim que nós te oramos, ó Pai, e por fé te agradecemos pela maravilha da salvação, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, ainda que não sejamos merecedores. Deus soberano e fiel, fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Julião Embalagens, vendas de sal, sacola, gelo e todo tipo de descartável.